Olá turma, olá professor Rafael, meu nome é Luiz Felipe, eu vou apresentar um pouco sobre o projeto ADC, DCA-DMA. A proposta é que a gente faça um potenciômetro digital usando um LED e um LDR e controlar ele através de uma palavra digital de 8 bits. Então eu vou mostrar um pouquinho, vamos ver aqui comigo. Iniciando pela parte física, aqui a gente tem o acoplamento óptico. Eu fiz isolando com o LDR aqui, nesse lado esquerdo. No lado direito a gente tem um LED e a fita isolante passando por eles, assim como o documento pede. A gente tem um resistor de 10K aqui, que é o que a gente vai fazer a leitura. Aqui temos o timer que está configurado PWM para o LED. Está conectado no resistor de 200 ohms para não queimar o LED. E o GND, que é o ground, está tudo conectado. Aqui a gente tem também um Arduino Uno unicamente para fazer a comunicação serial, porque eu estou utilizando aqui nesse projeto o STM32 Bluetooth e ele não tem essa comunicação. Então eu faço a comunicação pelos pinos PA9 e PA10 no pino 1 e 2 do Arduino, unicamente para fazer essa ponte com o computador. Assim eu consigo observar os valores por meio do Serial Monitor do Arduino IDE. Aqui eu tenho o 3V3 ligado no LDR e a leitura está sendo feita no ADC configurado para o PA0, certo? Então tudo está no mesmo ground e foi assim que eu montei a parte física. Vamos entender um pouquinho melhor como está o STM32 lá dentro do IOC. Olhando aqui a configuração do IOC do STM32, basicamente a gente consegue ver, como eu mostrei ali, como está conectado. A gente tem o ADC no pino PA0, que é onde eu faço a leitura do LDR. Aqui no pino PA15 eu tenho um timer configurado para fazer o PWM. Nos pinos P14 e P13 eu utilizo para fazer a configuração de debug. E o PA9 e PA10 para fazer a comunicação com o Arduino, o ART. Então, vamos agora para o código para entender um pouquinho melhor. Então, aqui olhando o código na minha main, a gente tem as configurações padrões, tem as configurações de periférico. E aqui a gente tem a inicialização do LUT. Ele está sendo configurado como uma curva linear padrão. Aqui a gente tem a configuração do PWM para o timer, que está conectado lá no PA15. E a gente tem aqui a configuração da UART para ele receber e via DMA sobrescrever o LUT. Assim, dessa forma eu consigo fazer a comunicação direta do Arduino para o STM. E aqui dentro do loop, o que a gente tem basicamente é a atuação do PWM. A gente faz a configuração para basicamente ele jogar o valor que está em res para dentro do LED. E aqui eu faço o cálculo da resistência do LDR. Então basicamente é isso, e eu configurei o printf dentro das configurações aqui do STMcube IDE para que a gente consiga visualizar melhor o que foi de entrada, qual é o PWM, o ADC e a leitura do ADC, e aqui a resistência, o valor calculado da resistência que a gente quer encontrar. E basicamente é isso, vamos ver um pouquinho na prática como tá. Aqui no Arduino IDE, basicamente que eu tenho a configuração Bride para o Arduino fazer essa ponte com o computador. E aqui eu consigo também ler os valores que por meio de mensagem aqui do Serial Monitor para fazer o controle do LED, né, que seria mais ou menos o controle do potenciômetro.
Então eu vou conectar aqui o Arduino rapidinho. Aqui ele já configura e aí ele pede para a gente digitar um valor de 0 a 255 e mostra como tá a entrada, que é o padrão 0, PWM 0, e a lógica aqui está um pouco invertida. Ou seja, se eu colocar um valor próximo de 0, o LED vai acender e ele vai fazer o cálculo aqui da resistência em ohms. E aqui a gente consegue ver que acendeu, tá um pouquinho, tá extravasando um pouquinho o LED, então a gente consegue ver que acendeu. E tem os valores corretamente. Se eu colocasse 0, iria para 255, que seria o valor máximo. E aí, se eu colocar 255, ele faz a lógica invertida, ele vai zerar o PWM e fazer o valor de resistência. Ele para de ler, na verdade, e a gente consegue ver que não está ligado ali o LED. Mas se eu colocar um valor entre 100, por exemplo, ele volta a ler aqui e fazer o cálculo da resistência normalmente. Aqui a gente tem o cálculo de resistências, e aqui eu vou mostrar um pouquinho agora lá na documentação como é que eu estou fazendo esse cálculo. E aqui a gente tem basicamente o cálculo, onde a gente tem que o valor de LDR, do resistor LDR que a gente quer descobrir, vai ser o valor fixo do resistor, que seria 10K aqui, 10K de ohms. E aí a gente tem a multiplicação dele pela amostragem, que seria 4095, já que a gente tem 12 bits para o ADC, e divide isso pelo o valor lido no ADC, certo? E aí a gente diminui isso por 1, porque tem todo aquele cálculo da lei de Ohm, e a gente chega nessa formulazinha aqui, mais ou menos, para conseguir fazer. E aí essa fórmula foi a que foi implementada aqui dentro do código. Então é basicamente a mesma fórmula. A gente tem o resistor LDR, ele é o resistor fixo, que é uma variável fixa que eu coloquei aqui mais para cima. A gente pode ver aqui, que seria 10K, e a gente vai e faz aqui o cálculo dele multiplicado pelo número da amostragem, que aqui está fixo como 4095, dividido pelo o que a gente leu aqui dentro do ADC, e diminuindo por 1.